Esqueça tudo o que te ensinaram sobre o início da civilização. Esqueça as cabanas de palha e o homem das cavernas descobrindo o fogo. Há 5.000 anos, no sul da Mesopotâmia, o mundo não despertou. Ele foi forçado a acordar. Nas tabuletas de argila, os escribas não falaram em progresso lento. Eles falaram em uma ruptura, uma declaração que, se for lida com atenção, deveria arrepiar a sua pele. Quando a realeza desceu dos céus, a realeza estava em Eridu. Nós não construímos as primeiras cidades. Nós fomos os operários de um projeto que já veio pronto das estrelas. Eles não eram deuses invisíveis. Eles tinham peso, tinham voz e um brilho que os antigos chamavam de mélamo, um esplendor tão terrível que podia parar o coração de um mortal. Hoje, você vai entrar em Eridu, não a ruína de barro que os arqueólogos escavam, mas a metrópole de cristal e bronze que existiu antes do dilúvio. Bem-vindo ao tempo em que o céu tocou a terra e nunca mais nos deixou ser os mesmos. A chegada não foi silenciosa. Os relatos mais antigos, preservados em fragmentos que desafiam a lógica, descrevem o céu se rasgando. Não eram navios de madeira ou pedra, mas geometrias de luz e metal que moviam-se com uma graça impossível. Os sumérios as chamavam de barcas celestiais. Onde essas embarcações tocaram o solo, a areia transformou-se em vidro. O ar vibrou com uma frequência que os primeiros humanos sentiram não nos ouvidos, mas nos ossos. O lugar escolhido não foi aleatório. Eridu, localizada no sul da antiga Mesopotâmia, onde o Eufrates encontra o pântano. Mas quem saiu daquelas carruagens de fogo? Eles eram 8 seres que não mediam o tempo em décadas, mas em ciclos astronômicos. No topo dessa hierarquia estava Alulim. Ele não era um general, ele era o portador da ordem. Sua pele, diziam as tabuletas, brilhava como bronze polido sob o sol do meio-dia, e seus olhos continham um mapa de constelações que a humanidade levaria milênios para redescobrir. Antes da descida, o mundo era um lugar de silêncio e instinto. A Mesopotâmia não era o berço da civilização, mas um pântano indomável, onde o rugido dos leões e o movimento das águas eram as únicas leis. Os humanos eram poucos, vivendo em pequenos clãs, caçadores que temiam a noite e o desconhecido. Não havia cidades, não havia leis, não havia o conceito de amanhã. O tempo era medido apenas pela fome e pelo frio. Mas, em um ponto específico do espaço-tempo, os observadores de mundos distantes decidiram que o experimento deveria começar. Eridu foi escolhida, não por ser fértil, mas por sua localização geomagnética. Era o ponto de ancoragem perfeito para o que estava por vir. Quando a primeira barca de Anu rompeu a atmosfera, ela não trouxe apenas seres, ela trouxe a frequência da civilização. Imagine o som. Não era um estrondo de motor, mas uma harmonia profunda, um zumbido que fez a água dos pântanos vibrar em círculos perfeitos. Onde a nave pousou, a biologia local foi alterada instantaneamente. As plantas cresceram mais rápido, o ar tornou-se mais denso com energia, e o medo primordial dos humanos foi substituído por uma adoração hipnótica. Eridu não foi construída por mãos humanas. Alulim e seu sucessor, Alaugar, trouxeram consigo os Mi, os protótipos da civilização. Eles não ensinaram os humanos a plantar. Eles mudaram a terra para que ela produzisse. Eles não pediram permissão. Eles estabeleceram o trono. Alulim reinou por 28.800 anos. Alaugar seguiu com 36.000 anos. Para nós, esses números parecem absurdos, erros de tradução ou delírios poéticos. Mas e se o tempo desses seres fosse diferente do nosso? Enquanto os humanos nasciam e morriam como faíscas em uma fogueira, Alulim e Alaugar observavam as montanhas mudarem de forma. Eles construíram os primeiros canais de irrigação, domando os rios como se fossem veias em um corpo. Eles ergueram o primeiro zigurate, não como um templo para um deus invisível, mas como uma máquina de controle, uma âncora para a energia que vinha do céu. Quem eram Alulim e Alaugar na intimidade de seus palácios de basalto? As tabuletas não os descrevem apenas como reis, mas como seres de uma densidade física diferente. Sua altura era quase o dobro de um homem comum. Suas vestes não eram de tecido,
mas de materiais que refletiam cores que o olho humano nem sequer conseguia nomear. Violetas profundos e pratas que pareciam líquidos. Alulim, o primeiro, possuía o que os sumérios chamavam de brilho terrível ou melamu. Não era uma luz externa, mas uma aura de autoridade que emanava de seu próprio sistema nervoso. Diziam que olhar diretamente para Alulim era como olhar para o sol. Você sentia uma pressão no peito, uma necessidade instintiva de se prostrar. Ele trouxe consigo a Tábua dos Destinos. Arqueólogos alternativos sugerem que isso não era um artefato místico, mas um computador quântico portátil, um banco de dados que continha os esquemas genéticos da Terra e as rotas de navegação entre as estrelas. Alulim não governava por força bruta, mas por conhecimento absoluto. Ele sabia quando a chuva cairia, quando a terra tremeria, e como curar doenças que para nós eram sentenças de morte. Imagine ser um humano naquela época. Sua vida dura pouco mais de 30 verões. Você conhece apenas o ciclo do sol, a fome e a luta pela sobrevivência. E então, você olha para a colina de Eridu. Lá, o tempo não existe. Você vê o mesmo rei, com a mesma face imutável e radiante, governar o seu avô, o seu pai, você e séculos depois os seus netos. Para os primeiros sumérios, Alulim e Alaugar não eram apenas líderes. Eles eram forças da natureza. Eles caminhavam entre os homens, mas não eram homens. Onde eles pisavam, o lodo se transformava em pedra pavimentada. Quando falavam, suas vozes não precisavam de gritos para serem ouvidas a quilômetros de distância. Há relatos em fragmentos obscuros que mencionam instrumentos de cristal que Alulim carregava, objetos que podiam curar uma ferida mortal com um toque ou erguer blocos de basalto de 10 toneladas sem o uso de cordas. A humanidade não era apenas súdita, éramos o projeto. Sob o governo de Alaugar em Batibira, a segunda cidade a receber a realeza, os humanos foram apresentados ao metal. Mas não era o bronze rudimentar da Idade do Bronze que conhecemos. Era uma metalurgia sagrada, fundida em fornalhas que queimavam com uma chama azulada e constante, alimentada por um combustível que as tabuletas chamavam de sopro dos deuses. Arqueólogos modernos muitas vezes ficam perplexos com a precisão dos cortes em pedras de basalto e diorite encontradas em locais pré-diluvianos. Como uma civilização que mal tinha ferramentas de cobre poderia cortar pedras que hoje exigem serras de diamante? A resposta pode estar na fundação de Eridu. As crônicas sugerem que as cidades eram construídas seguindo um mapa celeste. Cada edifício, cada canal de irrigação era um espelho de uma constelação. O zigurat de Eridu não era apenas um palácio, era uma antena. As paredes eram revestidas de bronze e ouro, não por vaidade, mas por condutividade. Diziam que no topo daquela pirâmide escalonada, Alulim mantinha uma chama que nunca se apagava. Mas não era fogo de madeira. Era uma coluna de luz pura que pulsava em sincronia com o coração das estrelas. Era através dessa luz que a realeza se comunicava com o Pai, Anu, o Rei dos Céus. Eridu era, na verdade, um porto seguro entre dois mundos. Um posto avançado de uma civilização que via o nosso planeta apenas como uma base de operações. Mas operações para quê? O que vemos hoje como ruínas de tijolos de barro em Eridu é apenas a casca de uma glória muito mais antiga. O roteiro original da civilização descreve estruturas que desafiam a gravidade. As fundações das cidades eram feitas de blocos de basalto negro, cortados com tal precisão que nem mesmo uma lâmina de barbear poderia passar entre eles. Como eles moviam essas pedras de centenas de toneladas? Os textos mencionam o uso do som e do sopro. É possível que os Anunnaki possuíssem tecnologia de levitação acústica, usando frequências sonoras para anular a gravidade da rocha. Enquanto os humanos transportavam cestos de barro, os 8 reis moviam montanhas com a facilidade de quem move peças em um tabuleiro. Bet-Tibira, a cidade de Alaugar, era o centro metalúrgico do mundo. Lá, as chamas das forjas nunca se apagavam. Eles criaram ligas metálicas que não enferrujavam e que brilhavam no escuro,
iluminando as ruas de Eridu como se fosse dia eterno. Imagine a mente de um habitante da pré-história sendo exposto a isso. Não é de admirar que a palavra Deus tenha sido a única forma que encontramos para descrevê-los. Mas como esses seres, tão distantes em poder e intelecto, governavam as massas humanas? Eles não o faziam sozinhos. Alulin e Alaulgar compreenderam que, para manter a ordem em um projeto de milhares de anos, era necessária uma ponte. Assim nasceu a primeira casta de sacerdotes, que na verdade eram biólogos, engenheiros e astrônomos treinados pelos próprios reis. Esses homens e mulheres não eram escolhidos por sua fé, mas por sua genética. Os textos sugerem que os Anunnaki selecionavam linhagens específicas, famílias que possuíam uma capacidade cognitiva ligeiramente superior. Eles eram levados para dentro dos recintos sagrados de Eridu e Bad-Tibira, onde aprendiam segredos que a humanidade levaria milênios para redescobrir por conta própria. Aprendiam a linguagem das estrelas, não como misticismo, mas como navegação. Aprendiam a química dos metais e a botânica avançada. Em troca desse conhecimento, eles juravam lealdade absoluta ao trono de basalto. Eram os guardiões da tecnologia dos deuses. Quando você vê nas tabuletas um sacerdote segurando um balde e um cone de pinha, você não está vendo um ritual vazio. Você está vendo a representação da polinização artificial ou da manipulação biológica de sementes que os reis conduziam para garantir que a fome nunca destruísse o seu experimento. A vida em Eridu, sob o reinado de Alulin, era uma contradição visual impossível. Ao redor das muralhas da cidade, o mundo ainda era primitivo, feito de juncos e lama. Mas dentro dos limites do E-Abzu, o templo-palácio, o cenário era digno de uma estação espacial moderna. As crônicas falam de pedras que brilhavam sozinhas nas paredes, iluminando os corredores sem a necessidade de tochas ou óleo. Falam de águas que fluíam para cima, desafiando a gravidade para refrescar os jardins suspensos dos reis. Os humanos que trabalhavam na manutenção da cidade viviam em um estado de choque constante. Para um sumério comum, a morte era uma realidade diária, doenças, infecções e velhice precoce. Mas eles observavam os 8 reis e viam algo aterrorizante: a imortalidade clínica. Alulin não mudava. Suas mãos não tremiam com o tempo. Sua voz não enfraquecia. Esse contraste gerou a base de todas as religiões futuras. A ideia de que o divino é eterno e o humano é efêmero. No entanto, em Eridu, o divino era físico. Ele podia ser tocado, ouvido e, o mais importante, ele podia ser obedecido. Mas por que tanto foco nas estrelas? Por que Alulin passava noites inteiras no topo do Ziggurat, olhando para um ponto específico no céu onde, aos olhos humanos, não havia nada? Os registros sumérios são obsessivos com um planeta que eles chamavam de Nibiru, o planeta da passagem. De acordo com a teoria dos astronautas antigos, os 8 reis eram, na verdade, colonizadores ou administradores em uma missão de longo prazo. A cada 3.600 anos, quando Nibiru se aproximava da órbita da Terra, o Ziggurat de Eridu se tornava o centro de uma atividade frenética. Nessas noites, a chama no topo da pirâmide mudava de cor, tornando-se um branco tão intenso que cegava quem tentasse olhar. Era o momento da grande transmissão. Ouro, minerais e informações genéticas eram preparados. O que hoje chamamos de rituais de oferendas eram, possivelmente, transferências de recursos. Os Anunnaki não estavam aqui apenas para reinar. Eles estavam aqui para extrair algo que seu planeta natal precisava desesperadamente. E nós, a humanidade, éramos a força de trabalho que tornava essa extração possível. Se observarmos o mapa das cidades fundadas pelos 8 reis antes do dilúvio, Eridu, Bed-Tibira, Larak, Sipar e Churupak, percebemos que elas não foram distribuídas ao acaso. Elas formam uma linha geométrica precisa, um alinhamento que os pesquisadores chamam de Caminho de Anu. Por que seres tão avançados construiriam cidades separadas por centenas de quilômetros de pântano perigoso? A resposta reside na geofísica.
Cada uma dessas cidades foi erguida sobre pontos de estresse tectônico e fluxo magnético. O zigurate de Eridu não funcionava isoladamente. Ele era o nó central de uma rede de energia. Imagine essas 5 cidades como os componentes de um circuito integrado colossal. Elas trocavam informações e energia através de feixes de luz que cruzavam o céu noturno, visíveis para os humanos como estradas de fogo. Quando o zigurate de Sipar, a cidade do sol, brilhava, o zigurate de Bet-Tibira respondia. Era uma internet de pedra e cristal, uma infraestrutura planetária que permitia aos 8 reis monitorar não apenas o clima e as marés, mas a própria estabilidade da crosta terrestre. Eles não habitavam o mundo, eles o operavam como uma máquina. Há um detalhe que a história oficial evita mencionar, mas que as tabuletas sumérias descrevem com uma honestidade brutal: a modificação biológica. Alulim e Alaugar não viam os humanos apenas como servos, mas como material biológico bruto. Os textos mencionam o Abizu, um local profundo sob o templo de Eridu, que muitas vezes é traduzido como as águas profundas. Mas descrições mais detalhadas sugerem que o Abizu era um laboratório, um lugar de tubos, luzes e vasos de criação. Ali, a essência dos Anunnaki era misturada com a essência dos seres terrestres. Por que os reinados eram tão longos? Talvez porque os primeiros líderes humanos, os reis intermediários, recebessem transfusões ou tratamentos que estendiam suas vidas por séculos, embora nunca alcançassem a imortalidade total dos 8. Nós éramos o espelho deformado deles. Eles nos deram a nossa forma, mas retiveram para si a longevidade. Essa é a raiz do maior trauma da humanidade. A sensação de que somos divinos na alma, mas prisioneiros de corpos que apodrecem. Alulim nos deu o intelecto para questionar as estrelas, mas Alaugar nos deu os limites para que nunca pudéssemos alcançá-las sem a permissão deles. Enquanto Alulim estabelecia as leis em Eridu, Alaugar, em Bet-Tibira, focava na transformação da matéria. Foi sob seu comando que a humanidade descobriu que a pedra poderia ser derretida e o metal poderia ser forjado. Mas as tabuletas sussurram algo mais sombrio. Diziam que Alaugar possuía um laboratório onde ele não forjava apenas espadas, mas formas de vida, criaturas que ajudavam na mineração e na construção. Seres que desapareceriam da história com o dilúvio, restando apenas como quimeras e monstros nos mitos gregos e egípcios posteriores. A realeza que caiu do céu não trouxe apenas paz. Trouxe uma ambição que a Terra nunca tinha visto. Eles estavam moldando o planeta à imagem de seu lar distante. Mas o que acontece quando os deuses começam a discordar sobre o destino de suas criações de barro? O que acontece quando o tempo de um imortal começa a colidir com a evolução acelerada do homem? A fundação de Eridu foi apenas o primeiro passo. O grande mistério não é apenas como eles chegaram, mas por que eles ficaram por tanto tempo. E a resposta está escondida em números que a nossa ciência apenas começou a entender. Ao final do reinado de Alaugar, o mundo havia mudado para sempre. O pântano silencioso agora era um centro de atividade industrial e tecnológica. O som da natureza fora substituído pelo zumbido das máquinas e pelo canto rítmico dos trabalhadores nas minas e campos. Eridu era a joia da coroa, a prova de que a realeza que caiu do céu podia transformar o caos em ordem. Mas a ordem tem um preço. No topo do zigurate, Alulim observava o horizonte, percebendo que o seu tempo de domínio solitário estava chegando ao fim. Outros reis estavam a caminho. Outros deuses, com outras ambições, estavam descendo para reivindicar as suas próprias cidades. A união inicial dos 8 começaria a rachar. O que começou como uma missão de colonização e mineração estava prestes a se transformar em uma disputa de ego e poder que abalaria os fundamentos da Terra. O próximo capítulo da nossa jornada nos levará para além de Eridu. Vamos entrar na era de Enmanluana e Enmengalana. Vamos decifrar a lista de reis sumérios e descobrir o segredo matemático por trás de reinados que duraram 43 mil anos.
Seriam esses números uma prova de relatividade temporal ou o registro de uma biologia que não conhecia a morte? A realeza caiu do céu e nos deu a civilização. Mas ao fazer isso, ela também nos deu o conflito. No próximo episódio da saga de Eridu, descobriremos como o Código dos Imortais moldou o nosso passado e como ele ainda governa, em silêncio, o nosso futuro. Prepare-se! O tempo dos deuses é muito mais longo do que você imagina.